E aí galera, mais um vídeo aqui no canal do Matheus Medeiros Info Botafogo. Muito boa noite para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo novamente para a gente repercutir mais um jogo aí do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Hoje, Botafogo 0, Corinthians 2, o jogo que foi hoje às 16 horas no estádio Newton Santos. O Botafogo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a situação vai ficando delicadíssima, a gente sabe que o Botafogo necessitava aí de algumas vitórias para poder sair da zona de rebaixamento. Não aconteceu e eu vou externar aqui alguns motivos, algumas opiniões. Eu sei que está todo mundo de cabeça quente, mas o Botafogo cometeu novamente erros que são normais na temporada, por isso a gente é vice-lanterna, e o Botafogo novamente não consegue uma boa chance numa rodada que foi boa em relação aos adversários. O Bahia perdeu, o Sport perdeu, os adversários diretos, o Vasco perdeu, os adversários diretos do Botafogo perderam, só que o Botafogo teve a chance de ouro de fazer o resultado dentro da sua própria casa, não conseguiu, perdeu para o bom time do Corinthians, que vem embalado do Wagner Mancini. Mas acho que o Botafogo poderia ter tido uma apresentação melhor se não fossem as escolhas erradas do técnico Eduardo Barroca, que desde a escalação inicial, para mim, na minha opinião, ele errou bastante. Ele teve erros hoje gritantes, tanto na escalação inicial quanto na volta para o segundo tempo, onde ele tentou consertar os erros dele da escalação inicial, errou na saída dos outros atletas, depois com 15 minutos ainda tentou colocar o Lecaros para ver se voltava a dar velocidade para o time, mas fato é que o trabalho do Barroca, desde o ano passado no Botafogo, ele começou com bons resultados no ano passado com o Botafogo, ganhando algumas partidas, mas depois, com o tempo, a gente começou a perceber que o Barroca adota um estilo de jogo que muito irrita o torcedor do Botafogo, que é aquela posse de bola inofensiva, aquela famosa teoria do porrete, que ele mesmo gosta de falar, né? O Botafogo fica com aquela posse de bola tocando entre os zagueiros, voltando no goleiro. O Botafogo não é vertical, o Botafogo não tem agressividade, né? Ele prefere jogadores lentos no meio campo para fazer esse jogo de passe curto, e isso irrita grande parte da torcida do Botafogo. Se você não tem um time muito bem estruturado, um time técnico, você sofre bastante com esse estilo de jogo do Barroca. E é o que aconteceu no Botafogo no ano passado e está acontecendo de novo. Esse estilo de jogo do Barroca não dá certo no Botafogo, principalmente, não só no Botafogo, mas em qualquer equipe que ele passe, que não tem um nível técnico alto. E é por isso que depois que ele saiu do Botafogo, ele no Coritiba não aguentou ficar. No Atlético Goianiense ele até subiu para a primeira divisão, mas ele não continuou para 2020, porque ele ainda quase perdeu a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. No Vitória foi um fiasco também. Então o Barroca, ele precisa, na minha opinião, botar a mão na consciência dele e entender que muitas das vezes o treinador, e aí eu digo isso como experiência de vida mesmo, apesar de eu ser novo, eu acredito que eu posso falar isso, você tem que se adequar ao seu elenco, você não tem que colocar as suas ideias como principal e ignorar o elenco que você tem. Tem alguns tipos de elenco que requer que você jogue no contra-ataque, que requer que você seja vertical, reativo, mas não, ele quer jogar sempre no estilo dele, independente do elenco que ele tem em mãos, independente do nível técnico e dos atletas que ele tem. Então isso que para mim é o grande erro do Barroca, né? Ele tenta implantar um sistema de jogo no Botafogo que não vai dar certo nunca, gente. Não vai dar certo. O Botafogo hoje não consegue trocar 3, 4 passes certos por conta do nível técnico dos jogadores. O Zé Wellison é muito ruim na saída de bola. O Caio Alexandre, que é o melhor jogador para fazer essa função, não atravessa uma boa fase. É um jogador novo também, vai oscilar bastante. Tem muito potencial, mas vai oscilar, né? O Botafogo tem jogadores na frente que não tem capacidade de crescimento em grandes jogos, né? Que é o caso do Varley. Varley errou muito hoje também. Tem partidas que ele vai bem, mas errou bastante. Outros jogadores que o Botafogo não consegue fazer com que cresça é o Calu, por exemplo. O Calu não está chamando a responsabilidade. Então o Botafogo hoje está todo desfigurado. O jogo contra o Coritiba tentou reacender algum tipo de esperança, mas hoje foi um famoso choque de realidade, né? Você perdeu um jogo desse da forma que foi contra o Corinthians. Se você perde um jogo jogando bem, você pode até falar, poxa, um jogo disputado, o Corinthians tem um time bom também, vamos enaltecer a vitória do time paulista, mas não. O Botafogo foi muito ruim, o Botafogo foi lento, pragmático, um time fácil de ser marcado. Ele colocou em campo, primeiro erro do Barroca, ele colocou o Vitor Luiz como ponta esquerda, cara.
Isso para mim é uma atitude de uma pessoa burra, com todo respeito ao Barroca. E qualquer pessoa que chegue no Botafogo com uma semana de treinamento vai perceber que a virtude do Vitor Luiz é a marcação, é a vontade, é a entrega. Ele se destaca muito mais no setor defensivo, sendo lateral, do que ofensivamente. Qualquer pessoa que chegue no Botafogo vai perceber isso sobre o Vitor Luiz. Mas não, ele coloca o Vitor Luiz de ponta. O Vitor Luiz não tem drible, o Vitor Luiz não tem muita habilidade. O Vitor Luiz não tem um contra um. Foi uma partida péssima do Vitor Luiz. É até difícil você criticar o Vitor Luiz, porque o Barroca simplesmente jogou o cara numa fogueira enorme. E aí ele colocou o Rafael Foster como lateral esquerdo, que tomou um baile do setor direito do Corinthians, que percebeu que a mina de ouro era ali, jogou em cima do setor esquerdo do Botafogo e ganhou o jogo. Wagner Mancini deve ter estudado isso, provavelmente. Então, é uma situação de tomadas de decisões que vão acontecendo, que você começa a perceber que não é somente o elenco. Enfim, o Botafogo tem uma série de erros. Eu não estou querendo botar também só a culpa no Barroca, não. Os jogadores são ruins, a diretoria é culpada disso tudo. O Botafogo teve 5 treinadores no ano. O Barroca vai até o final agora, não tem como demitir ele, não vai contratar ninguém se demitir. Vai botar quem? O Lúcio Flávio lá? Então o Botafogo cada vez mais já vai aceitando essa queda para a Série B. A nossa sorte é que os outros não estão ganhando, então pode ser de certa forma nos confrontos diretos o Botafogo tenha que fazer certas finais e consiga, assim como conseguiu contra o Coritiba, diminuir essa vantagem, né? O Botafogo está com 23 pontos, ainda assim com uma grande vantagem para sair dessa zona incômoda, né, do rebaixamento. Então o Botafogo pega agora o Atlético Paranaense em casa e depois pega o Vasco no clássico aí de 1000 pontos, né? O Vasco perdeu hoje 3-0 para o Atlético Paranaense, para o próprio Atlético, e o Botafogo faz essa final contra o Vasco, né? Agora o Atlético do Paulo Autuori, por incrível que pareça, vem conseguindo dar um jeito lá na equipe do Furacão, que também o Paulo Autuori, quando esteve no Botafogo, errou bastante, né? Eu fui contra o Paulo Autuori muitas vezes também. O Botafogo perdeu diversos jogos aí com gols no último minuto. O Paulo Autuori sempre falou que queria terminar a carreira, que era o último trabalho dele, que não aguentava mais futebol, que queria virar logo diretor. E aí na primeira oportunidade ele pediu para ir embora e está lá como técnico do Atlético Paranaense. Então também não sou aqui viúva de Paulo Autuori, porque para mim ele foi muito hipócrita, né, no que ele fez. Enfim, poderia ter saído de uma forma melhor do Botafogo. Mas voltando ao assunto principal, que é o Botafogo e as próximas rodadas, né? Vamos ver, cara, como que o Botafogo vai enfrentar esse time do Atlético Paranaense e depois vai enfrentar o Vasco, né? Agora, perspectivas, eu sinceramente não tenho, porque eu esperava do Botafogo que ele fizesse uma partida consistente hoje, pelo menos, que ele desempenhasse bem e que o Barroca continuasse na evolução como equipe, né? Mas não, eu vi um Barroca hoje que para mim foi determinante para a derrota, com escolhas iniciais ruins, né? A escalação do Barroca para mim foi absurda. Treinou uma semana para tomar diversas decisões erradas, e a prova disso é que no intervalo ele mudou. E mesmo assim, nas mudanças, tentando colocar um time mais veloz, ele ainda conseguiu errar quem ele tirou de campo. E aí com 10 minutos ele viu que o time ficou lento, tentou colocar o Lecaro, o time cresceu um pouquinho no abafa, mas mesmo assim aí já estava, a psicológica já tinha ido embora. E o que eu me pergunto, e o que eu sempre falo isso com as pessoas mais próximas, é o seguinte: parece que o Barroca coloca um time ruim em campo para no intervalo ele tentar mudar e sair como salvador da pátria. É o que não tem outra explicação plausível, cara. É impressionante o time inicial que ele escolhe para o Botafogo ser sempre questionado pela torcida. Ele não consegue dar uma dentro. A torcida não consegue virar e falar assim: caraca, e hoje o Barroca escalou uma equipe boa, vambora que eu tô confiante. Ele não consegue fazer isso. Todas as escalações do Barroca, a torcida fica muito irritada com as escolhas dele. E aí no segundo tempo, no intervalo do jogo, ele tenta mudar um ou outro jogador e às vezes dá certo, como deu contra o Coritiba. Vamos lembrar que o primeiro tempo contra o Coritiba foi 1-0 pro Coritiba, o Botafogo não estava jogando nada. No segundo tempo ele mudou a equipe e a gente conseguiu virar. Contra o Corinthians não é assim, até porque o Corinthians tem uma equipe melhor que a do Coritiba. O Botafogo tomou 1-0 do Corinthians, não estava jogando absolutamente nada. Segundo tempo ele mudou de novo, mudou a equipe toda de novo e o Botafogo não conseguiu empatar e tomou ainda o segundo gol no final. Então o Barroca sempre escala muito mal, sempre escolhe muito mal os 11 jogadores iniciais. Então, cara, ele precisa fazer uma autoavaliação, cara, não é possível.
Ele mesmo precisa botar a cabeça no travesseiro e falar, vem cá, por que eu sou tão questionado pela torcida? Será que eu não estou errado mesmo? Será que eu não tenho que mudar? Será que eu sou questionado pela torcida do Botafogo? Eu fui pro Vitória, eu sou questionado pela torcida do Vitória, eu fui pro Coritiba, eu sou questionado pela torcida do Coritiba. Será que ele não tem que fazer uma autoavaliação do trabalho dele, até visando a carreira dele, cara? Será que o Barroca não pensa nisso? Será que o Barroca não sabe que ele está fazendo somente escolhas erradas desde o início, cara? E a impressão que a gente fica é que ele coloca só a panela dele em campo. Tem muita gente que está falando isso. Panela do Barroca. Por quê? É Cícero voltando, é Marcinho, é Lucas Campos. Marcinho agora saiu porque não quer renovar com o Botafogo. Todo mundo sabia que ele não queria renovar com o Botafogo. Lucas Campos também, ele já chegou já colocando o cara como titular. O Juan, ele tem que esquecer 2016, cara. Ele foi campeão, beleza, lá, campeão brasileiro sub-20 em 2016 pelo Botafogo, um título expressivo, mas acabou, cara. A base de 2016 já acabou, já são 4 anos. Ele tem que pegar o elenco dele e conseguir discernir os jogadores, esquecendo que já foi de base ou não, do Botafogo ou não, e começar a entender quem vai ser o melhor pro Botafogo naquele momento. E o que o elenco tá pedindo para ele. Parece que ele não consegue fazer essa avaliação de forma correta, cara. A torcida sempre questiona as escolhas dele. Bom, vamos agora pegar o Atlético Paranaense em casa novamente. O Botafogo é o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Tem 2 vitórias somente em casa, 5 empates e 7 derrotas. Pra mim, cara, é uma situação esdrúxula, vergonhoso você ter uma campanha dessa em casa. Então, jogar em casa pro Botafogo no estádio Newton Santos é como se estivesse jogando num estádio neutro, né? Ainda mais sem torcida. Então, Botafogo e Atlético Paranaense agora. Vamos ver como é que o Botafogo reage a essa derrota. Mais uma vez, mas a situação continua cada vez mais difícil, cada vez mais complicado do Botafogo sair dessa incômoda zona de rebaixamento e dessa possível Série B do Campeonato Brasileiro. Não resta outra alternativa. Tem que ganhar do Atlético Paranaense, tem que ganhar do Vasco e depois o Botafogo visita o Santos de Marinho na Vila Belmiro. Então, o cenário é estarrecedor, o cenário é terrível. Mas estamos aí, vamos ver como é que vai acontecer aí no ano de 2021. Porque esse ano de 2020, tenebroso, terrível. É isso aí, galera. Até a próxima.